Muita gente atrela a qualidade da assistência pré-natal ao número de exames que são solicitados durante esse acompanhamento. E a gente reforça aqui que não é somente isso. É a qualidade do médico, é a expertise do médico que vai fazer a diferença também na assistência pré-natal da paciente. Nós aqui vamos discutir e trazer para vocês, sobre a ótica do Ministério da Saúde, os exames que deverão ser prioritariamente solicitados para uma paciente de baixo risco. Claro que a gente chama atenção que para aquelas pacientes de alto risco, alguns exames complementares mais específicos deverão ser solicitados, direcionados para a comorbidade que a paciente vem apresentar. Mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é simplesmente chamar atenção para aqueles exames que devem ser solicitados para as pacientes de baixo risco e segundo a ótica do Ministério da Saúde, principal fonte de referência nas provas de residência médica. Vamos seguir então, pessoal. Imaginem vocês qual é o primeiro exame que a gente tem que solicitar. A gente chama atenção que a gente vai solicitar uma tipagem sanguínea e um fator RH. Ora, eu quero saber qual é a tipagem da minha paciente e se essa paciente vai estar exposta a um risco de uma doença hemolítica perinatal. Então, isso a gente pede na primeira consulta. Na primeira consulta, também a gente aproveita e pede o hemograma completo. Muita gente vai falar assim, gente, mas só pede um hemograma na gravidez. A gente sabe que a gravidez ela pode evoluir com a anemia fisiológica, por conta daquela diluição, da hemodiluição que acontece. E a gente sabe que muitas das pacientes vão precisar de um suplemento de sulfato ferroso, que segundo o Ministério da Saúde só deve ser administrado a partir da 20ª semana de gravidez. Ora, então como é que eu só vou fazer um hemograma? Acontece que quando a gente se reporta para o documento do Ministério da Saúde, eles só preconizam um hemograma. Então, discussões à parte, a gente vai ter que memorizar a rotina que eles implementam. Beleza? Então, a princípio, o hemograma só na primeira consulta. Glicemia de jejum, eles advogam que seja solicitada na primeira consulta também e em torno da 30ª semana de gravidez. Na 30ª semana de gravidez, quando já aconteceu o pico de produção dos hormônios contra-insulínicos. Também não vamos entrar no mérito se isso está certo, se isso está errado. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. EAS, a gente solicita na primeira consulta e se tiver disponível na 30ª semana. Vai acabar sendo o exame para rastreio da infecção urinária. Então, a gente vai ficar atento lá à clínica da paciente, a sinais de hematúria, de nitrito positivo, de piúria, coisas que levem e que demonstrem indícios de que a paciente possa estar na vigência de uma infecção do trato urinário. Exame parasitológico de fezes, a gente chama atenção que devem ser solicitados para os pacientes de baixo nível socioeconômico, porque são pacientes que normalmente têm medidas higiênicas precárias. E também que têm uma alimentação que muitas das vezes não tem aquelas precauções higiênicas importantes a serem adotadas durante a gravidez. Em termos de sorologias, a gente chama atenção para o VDRL, que deve ser solicitado na primeira consulta e também, idealmente, na 30ª semana de gravidez. Chamando a atenção que naqueles casos de abortamento, ele também deverá ser solicitado. Chamar a atenção que, em termos de sorologia para o HIV, a gente preferencialmente tem que fazer na primeira consulta e, se possível, isso é o que está escrito no documento do Ministério da Saúde, na 30ª semana de gravidez. Tem que solicitar sorologia para hepatite B, representada aqui pelo HBsAg, próximo à 30ª semana de gravidez. E, para finalizar, em termos de sorologias, pedir a toxoplasmose na primeira consulta. Beleza? Mas muita gente deve estar se questionando aí. E o que eu faço com a sorologia da rubéola, herpes? Há ou não há indicação de pedir segundo o Ministério da Saúde? Atenção, pessoal. Sorologia para rubéola, sorologia para citomegalovírus, sorologia para hepatite C e sorologia para herpes não são obrigatórios pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque eu não tenho como intervir no meu pré-natal de forma que eu não vou ter como modificar o prognóstico da minha paciente.
Isso é corroborado pelas outras fontes bibliográficas? Não necessariamente. Quando a gente se reporta a alguns livros didáticos, eles preconizam a realização dessas sorologias, mas não o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde é categórico. Se eu não tenho como intervir, para que eu vou solicitar? Então, a princípio, a informação que deve ser memorizada aqui é que nós não vamos pedir sorologia para rubéola, citomegalovírus, hepatite C e herpes, beleza? Ainda em termos de exames, a gente queria chamar a atenção aqui para a colpocitologia. E a colpocitologia, ela deve ser sempre que possível coletada. Por quê? Porque muitas das vezes a gravidez é o único momento em que a grávida pode ser submetida ao rastreamento do câncer de colo uterino. Mas atenção aqui é um detalhe importante. Segundo o Ministério da Saúde, não há indicação para coleta endocervical, para coleta dupla, para coleta que é solicitada para as outras pacientes que não as gestantes. Eles dizem que preferencialmente deve ser coletada apenas a amostra da ectocervice e não da endocervice. Nós não concordamos com isso e muitas das fontes bibliográficas também não concordam com isso. Porque a gente sabe que as atipias que acontecem na zona de transformação, muitas das vezes elas são o prenúncio para a gente evoluir para um câncer de colo uterino. E a gente sabe que para ter esse benefício em termos de rastreamento, a gente tem que fazer a coleta endocervical. E a gente sabe que o nosso bom senso vai dizer as situações em que a gente não vai coletar essa amostra da coleta da endocervice. Paciente que tem abortamento, paciente com placenta prévia, paciente com algum sangramento ativo, a gente não vai coletar. Mas o Ministério da Saúde é categórico. Não há indicação de coleta da endocervice, só da ectocervice. Então, essa é a informação que vocês deverão memorizar, mas atenção, e a gente reforça aqui, que isso não é consenso na literatura. Em relação à urinocultura, a gente chama a atenção que sempre que possível ela deve ser solicitada, porque é ela que nos permite identificar a chamada bacteriúria sintomática. E a gente sabe que a bacteriúria sintomática, ela pode aumentar a chance da paciente evoluir com uma pielonefrite na gravidez e evoluir com um trabalho de parto prematuro. Então, por esse motivo, a gente chama a atenção aqui que toda vez que a gente tiver uma paciente assintomática, mas que tenha maior ou igual a 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, a gente vai tratar a paciente. Beleza? E por fim, a ultrassonografia. Qual é a grávida que não gosta de ver o seu neném? E aí o Ministério da Saúde ele é categórico. Não é obrigatório fazer a ultrassonografia. Ela deve ser feita se disponível. Então, a gente reforça aqui, pessoal, que a ultrassonografia ela tem o seu benefício, a sua indicação clínica, tanto para a datação de uma gravidez inicial, para dizer o número de fetos, para identificar alterações no crescimento, no desenvolvimento fetal, para identificar as malformações fetais, para identificar as anormalidades do líquido amniótico. Então, ela é um instrumento diagnóstico importante. Mas o Ministério da Saúde é categórico, não é obrigatório. Claro, para se eximir da responsabilidade de não conseguir apresentar e disponibilizar esse exame para toda a sua população. Então, atenção, pessoal. O que a gente falou aqui é o que o Ministério da Saúde preconiza. Não necessariamente vai ser o que você vai encontrar em todas as provas de residência médica e principalmente o que você vai encontrar em todos os livros didáticos.